Num dia como hoje, em 1963, proclamava-se o Dia da Libertação Africana. Por isso mesmo, todos os anos, a 25 de maio, celebra-se o Dia de África. Sinto-me orgulhosa de ser africana, meus antepassados todos nasceram aqui. Neste dia são realizadas várias atividades a nível do país e também de África. Já sabe que hoje nós estamos aqui a transmitir esta atividade, uma feira que está a ser realizada em Viana, aqui no Jardim de Viana, sob a iniciativa da administração de Viana. E você é o nosso convidado especial. Vamos trazer-lhe tudo que está a ser exposto aqui nesta feira, desde a gastronomia, a arte, vestuários africanos e tantos outros. Já sabe que você pode continuar aí do outro lado, vai acompanhar todos os detalhes e é o nosso convidado especial. Depois há uma questão que é a identidade versus imagem, que é a imagem que você transmite às pessoas. O valor. O nosso valor na sociedade, o nosso valor quer no serviço, o nosso valor quer na escola, tem a ver muito com o nosso conhecimento. Nós temos um valor de verdade, acreditem nisso. Quanto mais formação tiveres, quanto mais cursos extracurriculares tiveres, quanto mais experiência de trabalho tiveres, tu tens um valor. E é preciso nós valorizarmos o nosso valor. Eu valo isso. E o nosso valor, ele tem muito a ver com o fortalecimento da tua marca. Está aqui comigo o Dr. Januário Guimarães, escritor e também um dos palestrantes deste evento. Ele que esteve a falar sobre marketing pessoal e também gestão de carreira, estou certa? Bom dia e bem-vindo à Stop TV. Bom dia, Nelma, e bom dia, Stop TV e todos os telespectadores de Luanda e África. Olhando para o tema que esteve a dissertar nesta feira, de que forma é que o marketing pode então contribuir para que tenhamos um resgate de valores africanos? Bem, eu acho que a nossa contribuição com esse tema que trouxemos hoje a essa plenária, ele contribui na maneira em que nós, os africanos, vamos nos apresentar. Vamos vender a nossa imagem, vamos vender o nosso continente e, sobretudo, os nossos países. Eu digo que países fortes, países intelectuais, apresentam e vendem uma imagem de um continente sólido. E como é que os africanos devem vender a imagem da África? Eu acho que devemos vender uma imagem de uma África unida, de uma África com cérebros, porque temos muitos bons cérebros na África, uma África que todos os dias está disposta a recomeçar, a se reinventar, porque nós os africanos temos isso na veia, a resiliência. E este trabalho tem estado a ser feito ou nem por isso? Eu penso que sim, a todos os níveis, nos países africanos que eu tenho passado, tenho acompanhado um pouco de tudo isso que aqui abordamos e acho que nós em Angola particularmente estamos num processo muito forte dessa resiliência e fruto disso é perceber como nós os africanos, mesmo com todas as dificuldades que tivemos, mas nós sobrevivemos e lidamos muito bem com a pandemia da Covid-19. Eu reparo que faz-se acompanhar de uma das suas obras literárias, O Sucesso a um Passo. Podia mostrar-nos, por favor, e falar um pouco sobre esta obra literária? O que é que traz nesta obra? Bem, O Sucesso a um Passo, faça de frente, dentro e fora da sua empresa, é um compêndio de vários temas esses que eu, durante 2 anos, fui palestrando a nível de Luanda, a um público-alvo heterogêneo e que tem como objetivo transformar multiplicadores. Mais do que transformar multiplicador, o Sucesso a um Passo traz técnicas e procedimentos de mudança de atitudes e comportamentos no âmbito profissional. Para além desta obra, há mais uma. Sim, para além do Sucesso a um Passo, eu tenho também o Vender é um Desafio Diário. Com que então são 2 obras já publicadas, não já, é? Sim. Podia falar-nos também sobre esta obra, Vender é um Desafio Diário, faz parte
também do marketing, não é, pessoal? Sim, o Vender é um Desafio Diário, para ser sincero, foi o meu primeiro livro. Eu sou apaixonado por marketing. Na verdade, eu sou estudante, eu digo estudante para a vida do marketing, porque eu investigo, eu estudo, aprofundo cada vez mais a ciência do marketing, as técnicas do marketing, os procedimentos do marketing. E, na verdade, o que me fez não lançar o livro antes, porque eu escrevi primeiro Vender é um Desafio Diário, mas tive alguns desconfortos para poder publicar o livro, porque achei que faltava alguma coisa. E o que é que estava a faltar? Estava a faltar olhar um pouco para o trabalho de base, o trabalho de pesquisa. Acredita que eu fiz um trabalho exaustivo de pesquisa, que consegui entrevistar todos os estratos da nossa sociedade que lidam com venda, desde o atendente do shopping, desde a zungueira, desde o atendente da loja mais chique que existe, e isso deu para mim uma satisfação e um sentido de dever cumprido, que o livro de facto agora está pronto para ser lançado. E eu lanço esse livro num momento difícil. Qual foi este momento? As pessoas só não sabem, embora o livro foi lançado logo depois do Covid, já está praticamente sob controle, mas eu lancei esse livro, ou melhor, terminei esse livro de escrever exatamente no auge da pandemia. E o que é que isso lhe trouxe como um desafio? Desafio que os angolanos são resilientes. Foi a primeira coisa. Desafio de que as pessoas todos os dias têm um desafio para vender. Eu, só para ter uma ideia, quem deu o título ao livro é uma zungueira. Oh, que interessante. Sim, eu me lembro muito bem, uma zungueira que estava a zungar castanha ali na pedonal do Quem Vai por Nova Vida. Eu entrevistei ela também bem disposta e ela disse-me que para ela é um desafio vender, que ela tem que vender para levar o comer em casa. Ou melhor, ela se não vender, não consegue alimentar os seus filhos. Ela me disse, meu filho, vender é um desafio diário. Nós todos os dias nos desafiamos para vender pelo menos 1000 kwanzas. Exatamente. Para poder comprar algo para comer em casa. E eu achei aquela frase muito autêntica, muito verdadeira, muito forte. Daí, então, o título do livro, Vender é um Desafio Diário. Este exercício que fez para o lançamento deste livro, estudo, pesquisas, acha que ainda falta um pouco dos jovens para estudar, pesquisar e entender um pouco mais sobre a história da África? Bem, primeiro eu vou dizer que existem vários livros que falam sobre venda. Tem muitos escritores à volta do mundo a escreverem sobre venda, a falarem sobre venda. Mas nós preferimos trazer para a nossa sociedade um pouco do que é a nossa vivência. Lógico, e respondendo à sua pergunta, eu penso que a cada dia a nossa juventude vai se encaixando, vai se agregando, porque um fenômeno que aconteceu em Angola, de 10 angolanos, 5 têm um produto à venda online. Então eu penso que está a evoluir a nossa sociedade, está-se a encontrar, não só no livro do o Vender é um Desafio Diário, mas em outros livros e, sobretudo, o processo de se reinventar e se tornar resiliente nesse mundo competitivo que nós estamos e com cheio de dificuldade. Mas temos que sobreviver. Exatamente, temos sim que sobreviver para termos uma África melhor, uma África bem desenvolvida. Muito obrigada, Dr. Januário. Foi um prazer conversar consigo e até a próxima. Obrigado. Feliz Dia da África. Para você também. Muito obrigada. Tá.
Juntou-se a mim agora Daisy José, minha colega jornalista. Bom dia, Daisy. Bom dia, Nelma. Bom dia também aos nossos internautas. A Daisy está aqui para trazer também outros detalhes desta feira. Então, Daisy, o que é que vais trazer para todos os internautas sobre esta feira da África? Olha, para esta feira da África, Nelma, eu estarei com as pessoas, estarei com os expositores, com os visitantes. Então, eu trarei aquilo que é a cultura africana, desde a gastronomia aos acessórios. Por que falaste de gastronomia primeiro? Eu acho que estás muito ansiosa para provar os pratos que estão expostos aqui. Não posso negar, tu sabes. Mas, contudo, eu vou conhecer muito mais sobre a nossa cultura, que é riquíssima, e nós estaremos aqui até o final da feira para apresentar tudo aos nossos internautas. Então, daqui a pouco, eu chamo por ti, lá do outro lado desta feira, para mostrar-nos mais detalhes sobre esta atividade. Pode ser? Até já, Nelma. Até já. Agora eu vou à conversa com o vice-governador da província de Luanda. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Pode, por favor, encostar o microfone? Bom dia. Feliz Dia da África. Muito obrigado, igualmente. Muito obrigada. O que é importante que se passe, principalmente a juventude, num dia como hoje? Um dia como hoje, nós temos que fazer uma reflexão de onde veio a África e para onde a queremos levar. E a juventude se deve transmitir essa imagem de que a África, enquanto berço da humanidade, foi suplantada por outras civilizações. A África tinha os seus estados, os reinos, mas na nossa relação com o resto do mundo, acabamos sendo suplantados. E suplantados pelo desenvolvimento industrial e tecnológico dos outros continentes. E isso deve levar-nos a pensar de que, para não sermos suplantados, não continuarmos a ser suplantados, a África tem que estar em condições de transformar as potencialidades que ela tem. E de que forma que a África poderá estar em condições daqui para frente? É estudar. Numa só palavra, é estudar. Dotar-nos de conhecimentos para podermos transformar o nosso mundo, a nossa África. Transformá-la naquilo que a gente quer. Tanto todo o esforço de capacitar-nos é pouco, porque estamos muito longe com relação a onde estão outros continentes. Exatamente. Tá? A mensagem principal que se deve passar a cada um de nós e sobretudo a nossa juventude é que procuremos capacitar-nos. É com capacidades que a gente torna-se capazes, e desculpe-me a redundância, de transformar, ser criativo. O empreendedorismo que tanto falamos só é possível se a gente ter algum conhecimento. Portanto, numa só palavra, vamos munir-nos de conhecimentos para tornarmos inventores, transformadores da nossa África. Não esperarmos pelo emprego do Estado, não esperarmos para que alguém nos venha fazer alguma coisa. É preciso empreender. É preciso empreender. Criar, sobretudo. Eu acabo de visitar esta feira agora e só nesse pequeno nicho de Viana o que acabo de ver é a capacidade que está aqui de criar. Criar gente que faz sapatos, gente que desenha. Tanto, gente que cria roupas, enfim, culinária que está aqui a ser preparada, só africana. A gente é capaz de tornar a nossa África num bom lugar. E é isso que se quer para o nosso continente. É a única palavra que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Governador, e feliz Dia da África. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Estou numa tenda da Arte Mista, onde tem várias obras de arte, e eu vou conversar com o proprietário destas obras para saber como é que foi o momento de concepção dessas obras e se as pessoas aqui envolvidas nesta feira podem também adquirir estas obras. Bom dia. Muito bom dia. Aqui está o proprietário desta tenda e das obras.
obras? É, exatamente, sou o mesmo artista que está a fazer a exposição aqui e expor essas obras. Como é que é o processo de concepção destas maravilhosas obras? Olha, como tudo, tudo parte à base da inspiração. E o resto são técnicas, né? Que também é necessário que se passe a uma formação, estou a dizer na questão formação acadêmica. E o resto são mesmo inspirações e vocações. E o seu foco são imagens africanas ou viajas pelo mundo? É, exatamente. Se eu dizer que não, estarei a me condenar, porque as minhas obras mostram de que eu me inspiro. Tendo em conta que a arte imita a vida, e eu como um artista africano, acima de tudo, angolano e africano acima de tudo, eu expresso os meus quadros e as minhas obras representando o meu povo, a minha identidade, o meu pensamento como africano. E num dia tão importante como este, o dia 25 de maio, o Dia da África, o que é que este dia representa para si? Olha, sendo sincero, eu todos os dias sou africano e falo da África todos os dias e comemorizo ou comemoro, né? Todos os dias. Para mim esse dia é mais um dia, né? Porque o peixe, por exemplo, né? Se tivesse consciência ele não daria a festa da praia, porque ele vive na praia, certo? Então eu sou africano, mas tendo em conta esta data especial, né? Fico maravilhado porque nesse dia todos nós como africanos nos pusemos a pensar sobre a nossa realidade, sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade. Então fico feliz quando a sociedade, né, se remete a se focar naquilo que nos pertence como povo. E as obras, agora falando sobre estas maravilhosas obras, o Daniel está aqui a fazer imagens destas obras maravilhosas. O que é que quando as pessoas olham para as tuas obras, o que é que tu transmites, procuras transmitir quando fazes essas obras? Perfeito. Em todos os meus quadros, além de serem simplesmente imagens, eu trago uma filosofia de vida. Como eu havia dito, a arte imita a vida. Então, eu imito a minha realidade como um indivíduo dentro de um sistema cultural. Porque não há nenhum povo sem cultura. E cada obra ela expressa uma realidade cultural de cada povo, né? Porque nós somos todos africanos, mas temos culturas diferentes, certo? Porque a África é pluricultural e não é monocultural. Então, eu procuro expressar a realidade cultural de cada povo em África através das pinturas. Posso dar um exemplo de uma obra? Ok. Por exemplo, este quadro tem como tema imigração. Okay? Acima de tudo, por exemplo, se olharmos para frente, tem o povo, né? Não diria grupo, mas vou dizer a organização dos nossos irmãos que estão a emigrar. Ao lado dos quadros, do quadro, temos, por exemplo, rostos de escultura, que é muito representado pelos Lunda Chokwe. Okay? Então, o que é que eu quero expressar com essa obra? Essa obra, na verdade, eu estou a fazer uma denúncia, né? Tendo em conta os meus irmãos que estão no Cunene a passar seca. E lá há muita imigração. Mas também tem um contexto espiritual. As imagens das esculturas que estão ao lado, por exemplo, não estão simplesmente como decoração. É uma representação ancestrálica deste mesmo povo que lhes guia. Por isso é que tem uma parte em que tem uma fuga representando que ele ouve o seu povo. Okay? Em outras línguas poderíamos dizer, por exemplo, Deus. Mas nossos primeiros ancestrais foram pretos e eu procurei expressar estas imagens nessa obra. Mas em forma de uma denúncia, como um pedido de socorro dos nossos irmãos que estão a emigrar. Porque quando há uma imigração é porque há uma causa. Então alguma coisa não está bem que faz com que esse povo emigre. Ou se tornam, como nós falamos, refugiados em outros territórios. Na sua opinião, é desta forma aprofundada que nós devemos olhar para o nosso continente? Sempre. Exatamente. Por quê? Porque nós passamos uma guerra cultural. Infelizmente nós não percebemos, mas é uma guerra passiva que nós enfrentamos todos os dias. Por exemplo, quando você liga a televisão, você sofre um ataque cultural, mas nós não percebemos como. Porque todo o conteúdo que está presente na televisão são conteúdos eurocêntricos e não nos representam como povo. Por exemplo, você vai para uma escola, né? Tudo que te ensinam sobre a África vão te ensinar após a colonização, não antes. Por exemplo, eu aprendi na escola que nós somos descendentes de escravos, que nós não tínhamos intelecto. Eu aprendi isso na escola e é um crime. É um crime porque isso não é verdade. E isso acontece porque não somos nós que contamos a nossa própria história. Outro povo conta sobre nós nos seus livros, nos filhos deles, e passa esse livro ao sistema que nós chamamos acadêmico, que é a Unesco, por exemplo, que se responsabiliza em educação acadêmica. Nessas mesmas escolas aprendemos histórias não verdadeiras sobre nós. Porque depois começamos a perceber, através das nossas artes, que nós tínhamos intelecto.
Porque como é que nós fazíamos esculturas se nós não tínhamos consciência de arte? E, por exemplo, as nossas escrituras, né? Há muita representação dessas esculturas, vou repetir de novo, nos Lunda Choco, porque lá há uma riqueza e é um poder muito ancestral, sem falar do Congo. Então, nós expressávamos isso. Em vez de, por exemplo, nos ensinarem, nos dizerem que nós somos descendentes de escravos, deveriam dizer que nós somos descendentes de seres humanos que foram submetidos à escravatura. O artimista, muito obrigada por este momento. Olha, eu vou ficar já aqui com a minha peça de arte, com a minha obra de arte. Esta é minha, só que não, Daniel, para mim, só que não. Vou ficar aqui a ver estas maravilhas. Enquanto isto, a Nelma está do outro lado e eu estou aqui a olhar para ela já. E vou passar o sinal para ela porque ela tem mais convidados neste momento. Nelma, é contigo. Agora eu vou à conversa com o Dr. Paquice Mendonça, um dos palestrantes desta feira. Dr. Paquice, bom dia e bem-vindo aqui ao nosso cenário da Stop TV. Bom dia, sim. Como é que está a correr o dia 25 de África? Bem, acho que está a correr bem e eu até gostei imenso dessa feira que o nosso governo municipal de Viana organizou, porque isto faz recordar mais uma vez a nossa juventude sobre a importância de recordarmos o Dia da África, pois foi há 59 anos que se criou na altura a Organização da Unidade Africana, uma tribuna que teve como um dos objetivos principais a libertação total do continente. Isto significa dizer 32 chefes de Estado naquela altura reuniram-se para lutar para a autodeterminação de outros países que ainda não se encontravam independentes. Como a senhora jornalista sabe que a África tem 54 países, que devia até ser 55, só que há um problema do Saara, que o Marrocos até hoje ocupa. Portanto, foi um pensamento positivo. Primeiro, os objetivos da criação da OA situaram-se a defender as independências que haviam sido já alcançadas até aquela altura e lutar para as independências também dos outros países. Subsequentemente, naquela altura, Angola, Moçambique, África do Sul, Guiné-Bissau, Namíbia ainda não eram países independentes. Cumprido esse pressuposto 39 anos depois, isso é em 2002, portanto a OA passou para a União Africana, pois até aquela altura todos os países africanos já se encontravam independentes, apesar de persistir o problema do Saara, que Marrocos ainda ocupa como uma colônia. Então, a OA terá cumprido a sua missão. A partir da criação da União Africana, em 2002, que teve lugar em Durban, na África do Sul, portanto, o pensamento agora virou única e exclusivamente para lutar para a integração econômica do continente, desenvolvimento, solidariedade entre Estados, embora isso já vinha a partir da OA, mas esse pressuposto de desenvolvimento tem encontrado, de fato, alguns impedimentos. Como quais, por exemplo? A África ainda continua a ser dependente das potências que anteriormente colonizavam a própria África. O que é que leva a esta independência ainda? Significa dizer, nós temos que mudar o paradigma de pensar a África. É preciso que os líderes africanos, a juventude africana, mude a forma de pensar e de fazer. Nós temos que lutar por nós próprios, ninguém fará por nós. E eu sou uma pessoa que das minhas análises anteriores já fiz, não se justifica, neste momento, em pleno século XXI, a fuga de quadros para a Europa. Não justifica os jovens fugirem para a Europa porque a África não tem condições. Os jovens africanos devem ser eles próprios a mudar as condições. Devem eles lutar para o próprio desenvolvimento da África. Esta deve ser a mensagem que deve ser passada aos jovens. Isto é que deve ser passado para toda a juventude. O europeu também passaram no esclavagismo, também passaram nas sociedades feudais, também passaram nas sociedades de grandes desequilíbrios sociais entre pessoas. Mas os jovens europeus não fugiram. Lutaram para mudar o quadro dos seus países, lutaram para desenvolver o próprio seus países, e é esse pensamento que o africano tem que ter. O africano não pode ter o pensamento que, depois de formado,
como é de um país onde o governo diz que não lhe dá as condições para trabalhar, então a resolução é fugir para Londres, é fugir para não sei o quê, enfim, ir e viver à custa daquilo que os próprios europeus já desenvolveram. Não, não pode. Ele tem que ter consciência de fazer o mesmo como os europeus também fizeram, ou como os americanos também fizeram. Então, só isto é que vai contribuir para mudar um paradigma de dependência, porque isto vai permitir que os cérebros africanos começam a industrializar o próprio nosso continente, começam a produzir e transformar aquilo que se produz no próprio nosso continente, porque hoje a África é exportadora de matéria-prima para outros países, outra parte do mundo. Portanto, isto vai contribuir sim para se concretizar os propósitos da União Africana, que é acabar com a pobreza, com a fome, com a miséria das populações africanas. Portanto, durante o período da sua existência, este nosso continente chamado berço da humanidade, todos nós sabemos que passou por várias vicissitudes na sua história. Desde o momento que esse continente foi descoberto pelos europeus, nos finais do século XIV e princípio do século XV, que a África foi submetida, primeiro, a uma escravatura que de fato arrancou milhões de cidadãos africanos para outros continentes, sobretudo para a América, e posteriormente o colonialismo, que também assolou o nosso continente a partir do momento em que foi declarado a partilha da África, isto é, a 26 de fevereiro de 1885, quando a conferência realizada em Berlim, liderada por um chanceler alemão chamado Bismarck. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer conversar consigo e feliz Dia da África. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Muito obrigada. E depois desta conversa com o Dr. Paquice Mendonça, eu chamo novamente a Daisy José, que tem outras novidades desta feira. Daisy, onde é que tu estás agora? Sim, Nelma, como disseste muito bem, estou na área dos expositores e vou conversar agora com um destes expositores para saber o que temos para hoje aqui nesta feira. Vamos a isso? Senhor Mpute, o que é que esse dia reflete para si? Para mim, um dia da África, um dia para valorizar uma mulher africana, para mim é melhor. Um dia mais que nós todos sabemos que tem que valorizar todas as mulheres africanas, principalmente também aqui em Angola. Estou muito contente, estou alegre de participar também nessa feira, dia 2, como Dia da Mulher Africana. Para mim é muito bom. E decidiu fazer esta valorização expondo os seus produtos, os seus itens aqui nesta feira. O que é que nós temos hoje aqui? Nós temos muitas peças que valorizam a nossa cultura africana. Temos pensador, temos caçador, temos mulheres africanas também, temos girafa, muitas coisas também, roupas africanas que nós temos aqui. E os preços são acessíveis? Os preços são exagerados? Os preços são acessíveis para todos. Chega para o bolso de qualquer pessoa que pode comprar nossa peça. Não é um preço acessível muito alto, não. É um preço muito acessível para todos. E o que é que tem a dizer a administração de Viana relacionada a esta feira, a realização desta grande feira? O que eu posso dizer na administração de Viana, isso continua sempre. Não pode parar esses conventos assim como feira. Nós temos que memorar sempre, todos os anos, quando há uma feira que tem a ver com a África, nós estamos sempre presentes. Muito obrigada. Então, Nelma, como viste, e os nossos internautas também, temos várias peças aqui, temos o pensador, temos vários itens, vários vestuários e também muita coisa para você se sentir mais africano ainda. A todos que nos estão a ver, podem sempre visitar esta feira, mas enquanto isto, eu vou dar uma paragem, vou visitar outras barracas, vou visitar outros standards daqui desta feira de Viana. Enquanto isto, fique aí com outros convidados e a qualquer momento pode chamar por mim que eu respondo deste lado. Até já. Mamá, nossa África é linda, tem beleza natural. Papá, nosso berço é rico e é multicultural. Somos simples, somos puros, povo humilde e lutador. Na riqueza... Agora vou conversar com o Isidro Fortunato, que é um dos palestrantes desta feira e que traz como tema para esta atividade a importância da imagem africana. Boa tarde e bem-vindo. Muito boa tarde, Stop TV.
Muito boa tarde. Podia falar-nos um pouco mais sobre este tema que traz para esta feira? Olha, para esta feira eu trago o tema, a importância da imagética. O que é a imagética? A imagética, na verdade, é um conjunto comprimido de imagens que garantem a identidade de um povo. A imagética é aquilo que também manifesta-se dentro da cultura. A organização social dos povos obedece em códigos imagéticos, a forma com que as pessoas se pintam para determinados rituais, para determinados rituais litúrgicos, rituais sociais, tem a ver com a imagética. Tudo é codificado, toda a informação de uma determinada sociedade é codificada em forma de imagens. Então são essas imagens, o conjunto articulado dessas imagens é que forma esse conceito que nós designamos por imagética, que é a imagem de identidade de um povo. Por que é importante que se fale sobre este assunto numa atividade como esta? Por que é importante? Porque nós precisamos de ter aqui uma visão mais ampla do que o conceito de imagem, porque se tu olhares para o africano hoje, o africano sofreu um ataque de imagem, o africano veste como europeu, então isso é um ataque, porque cada cultura transforma o seu próprio complexo de imagens, um complexo imagético. Se hoje vestimos fatos sociais em tempo de calor, aquelas suítes, gravatas, vestimos aquilo, gravatas, etc. Isso tem a ver com o processo colonial de inserção da imagem colonial no consciente do indivíduo, no subconsciente do indivíduo. Então, é importante que nós nos livremos da imagem, porque a imagem também é um código de dominação, ok? O homem que se manifesta dentro de um padrão de imagem, ele está dominado, consciente e inconscientemente está dominado. Depois tu tens outros problemas que advêm da imagem. Por exemplo, hoje em dia é muito normal as pessoas verem mulheres com perucas. As mulheres querem ter cabelos lisos, mas o cabelo liso, dentro daquele padrão que as mulheres apresentam, é uma perspectiva, é um reflexo da imagética da mulher europeia, da mulher que coloniza, ok? Que participa do ato da colonização. Então, a colonização da imagem é a colonização do indivíduo em si. Então, é importante nós termos um conceito de imagem que seja nosso. Quando tu vais para o interior, os Luvales, os Luxazes, todos os nossos povos aí no interior têm uma imagem característica que os identifica. O Quanyama tem a sua imagem, o Imba tem a sua própria imagem, todos os povos têm a sua imagem, porque a imagem é uma questão identitária muito forte. E uma vez que estamos a falar sobre imagem e identificação, olhando para o Isidro, o que é que o Isidro representa aqui neste momento com esta imagem? Olha, isso é uma roupa que está a ser produzida no Mali. Ao surgimento de uma indústria cultural no Mali, que as imagens que eu trago aqui no peito têm significado dentro das nossas culturas. Tu olhas para aqui, há significados explícitos aqui. Toda essa simbologia transporta imagens. Okay. E essas imagens têm a ver com o espaço de criação civilizatória de um povo. É dentro dessas imagens que os povos se encontram. Conseguiria explicar que... Dessa aqui eu não lhe consigo explicar, mas eu posso te dizer quase sempre que o conceito que nós temos aqui é do sol. E o sol é fonte de vida em África. Ok? A vida prospera por via do sol. Então, nem mesmo as pessoas que costuram as roupas africanas costuram só por costurar. Também sabem que existe algum significado para cada corte. Mesmo os panos africanos, o pano que está consigo nesse momento, ele traz uma ilustração forte sobre uma determinada cultura. Os panos, na verdade, transportam os códigos culturais. Os panos não são feitos simplesmente por serem feitos. Tem códigos culturais, tem mensagens nos panos, tem muita informação nos panos. E eu costumo dizer, se nós tivéssemos um conceito mais amplo daquilo que é a nossa herança cultural, nós não utilizaríamos os panos sem querer, nós íamos utilizar os panos com os seus respectivos significados. Ok? E o que é que é importante que se passe para os jovens sobre o resgate da valorização da nossa cultura? A princípio, o que nós trazemos aqui como narrativa e como discurso é a questão da imagem. Então nós devemos começar por resgatar a nossa imagem, porque a imagem é a autonomia do indivíduo e a autonomia da própria sociedade em que se encontra o indivíduo. Uma sociedade dominada nota-se pelo padrão de imagem que ela adota. A representatividade social, a representatividade cultural são os primeiros elementos que são tomados de assalto. E quando esses elementos são tomados de assalto, o indivíduo passa a refletir. Atenção que a imagética tem um forte impacto na psicologia. Por isso é que é muito importante, ok? Porque
Se tu atacas a imagem do indivíduo, tu atacas a psicologia do indivíduo, a forma do indivíduo encarar o mundo, compreender-se a si mesmo e as suas próprias sensibilidades. Então tu tens um indivíduo que está deslocado do seu centro de sensibilidades. E esse indivíduo está pronto para ser dominado. Então a narrativa que eu trago aqui hoje é sobre a importância da imagética. Por que a imagem é importante? E eu costumo ir um bocadinho mais longe. Muitas vezes nós vemos determinados símbolos em determinadas culturas. O que é um símbolo? O símbolo é a consciência de uma ideia. Ok? Todo símbolo é a consciência de uma ideia. E o universo é consciente. Significa que quanto mais elementos conscienciais nós tivermos dentro de uma determinada realidade, mais nós compreendemos as diferentes dimensões desta mesma realidade. Costuma-se dizer que o nosso nome é a nossa marca, mas nos esquecemos que a nossa imagem também é a nossa marca. É a nossa marca, sem sombra de dúvidas. A imagem é um reflexo da herança cultural que o indivíduo tem no seu interior. Ele manifesta por via das imagens, as pinturas corporais, os seus panos, a sua língua. Tudo isso faz parte do complexo de imagens. Porque quando nós falamos até de língua, nós sabemos que a escrita é a fotografia do pensamento, ok? É a escrita. Então, até a escrita é uma imagem. O pensamento é uma imagem dentro da escrita. Entendes a ideia? Então, tudo é uma questão de imagens. O mundo é controlado por imagens. Hoje em dia, se tu olhas, os carros, por exemplo, têm marcas. A Nike é uma marca. Exatamente. Tudo isso são, na verdade, o quê? Símbolos. E tudo tem a ver com a imagética. Ok? E os símbolos, eles são poder a partir do momento que eles têm um capital representativo. Quer seja, a nível de expansão, a capacidade de penetração dentro de outras culturas, a capacidade de se sobrepor aos valores das outras culturas. Hoje em dia, um jovem, se tu lhe oferece uma camisa da Nike e uma camisa de pano africano, ele vai puxar da Nike, porque cada Nike tem uma simbologia própria, tem um capital de imagem e tem um significado para o indivíduo, mesmo no subconsciente do indivíduo tem uma mensagem aí dentro. E por causa então o indivíduo opta. Por causa desta aculturação, sente-se ainda na juventude algum preconceito, alguma discriminação, algum receio de realmente aceitar aquilo que é nosso? Se o indivíduo sai às ruas vestido completamente de traje africano, ele ainda é visto como atrasado. E se sai de fato e gravata, já é visto... Já é outra coisa. Pois, é sobre isso que nós estamos aqui a falar, minha querida. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, a imagem é de total importância. Nós reivindicamos isso porque nós sabemos o poder disso, ok? A imagem tem toda a importância para o imaginário dos povos, ok? Porque ela é um reflexo da herança que o indivíduo, da herança cultural que o indivíduo carrega dentro dele. Ele reflete por meio da simbologia, por meio das roupas, das pinturas e etc. Todo esse complexo cultural que existe dentro de uma cultura é um conjunto articulado de imagens, ok? Então, é necessário nós recuperarmos o nosso espaço no mundo, porque a imagem tem a ver com psicologia, ok? Porque se eu pegar aqui uma Nike, a Nike te puxa logo, uma Adidas te puxa logo. Por quê? Porque é psicológico. E também a promoção. A promoção, a divulgação, a publicação desses elementos é que dá o poder a essas imagens. Então você tem uma tendência muito rápida de se adaptar a esses símbolos, ok? Porque eles representam poder, porque a imagem, acima de tudo, referências de poder. Isidro, eu vou agradecer a sua presença aqui por esta conversa também muito importante, por estar aqui. Obrigada e continuação de um bom dia da África. Muito obrigado. Eu só queria deixar uma mensagem rapidamente. Nós precisamos de deixar o dia simbólico, ok? Nós vamos estar aqui, vamos vibrar com o dia. Mas ser africano é todo dia, é uma responsabilidade de todo africano, todos os dias viver a África, ok? Nós não podemos continuar com a ideia de que existem dias específicos para nós nos apresentarmos ao mundo. Nós devemos nos apresentar ao mundo. Todos os dias das nossas vidas são dias da África para nós, ok? Então, o dia está-se aqui a celebrar tudo muito bem, mas nós precisamos de viver esse dia no nosso cotidiano, deve ser um reflexo da nossa atividade diária, ok? Mensagem Obrigado. Passada, esperamos que lá em casa também tenham absorvido alguma coisa desta mensagem e mais uma vez muito obrigada e feliz Dia da África. Muito obrigado, igualmente para si. Muito obrigada. O que é que um dia como este lhe transmite? Um dia como hoje faz-me lembrar a minha origem, faz-me lembrar
o quanto é maravilhoso o meu continente, né? Hoje celebra-se mais um ano. Estamos de parabéns enquanto angolanas, em especial, enquanto africanas. Desta vez eu estou na Vista-se de África, porque é aqui agora onde eu vou manter uma conversa sobre a África e sobre tudo o que está a acontecer nesta feira. Já tenho aqui uma convidada do meu lado, ela está vestida a rigor. Daniel, por favor, ela está vestida a rigor, como manda a cultura africana. Muito bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Esmeralda Abreu. Senhora Esmeralda, o que é que este dia representa para si? Bem, eu acho que esse é um dia que os africanos tiram para homenagear o continente em que eles são descendentes, não é? E que eu gostaria que isso fosse não só apenas em um dia, porque nós somos africanos, temos de nos lembrar de ser africano todos os dias, não só no 25 de maio, que é o dia que celebra-se o Dia da África. Na sua opinião, por que as pessoas só se lembram de África neste dia? Bem, tendo em conta o dia em que foi comemorado, em que foi acordado sobre o Dia da África, acho que é por isso. Mas eu acho que como africanos, eles tinham que lembrar todos os dias que são africanos. Não só sair trajados no dia 25 de maio, mas sim todos os dias. Isso tinha que ser uma rotina. Ok, muito obrigada. Agora, Daniel, siga-me que eu vou conversar agora com outra pessoa. Com licença. Bom dia. Bom dia. O que é que hoje nós temos aqui no Vista-se de África? O Vista-se da África hoje está a expor os seus produtos e serviços. Nós confeccionamos roupas e acessórios africanos, feitos por medidas e a pronto e venda, como estão no outro lado expostos. E também fazemos serviços de caracterização com peles de animais, sisal e outros materiais culturais africanos. Então estamos aqui a expor alguns dos nossos trabalhos. E o que é que vocês têm a dizer à administração de Viana por esta iniciativa, promover esta grande feira? A iniciativa é muito boa, está a ajudar a promover as iniciativas empresariais aqui no município e nós temos tido apoio, diríamos, institucional da Direção de Cultura, que tem nos recebido e, de certa forma, aconselhado a como fazer e como andar a nível empresarial aqui dentro do município. Está a ser bom o evento. As pessoas que aqui estiverem, o que é que elas vão conseguir, vão poder levar daqui caso queiram levar alguma coisa? Do nosso ateliê vão encontrar roupas desde para homens e para mulheres. Temos lenços já costurados e também lenço assim disposto à amarração da vontade do cliente. Temos alguns objetos como as gongas, temos balaios, temos pulseiras, colares, temos peles de animal, temos pastas. Por exemplo, este acessório é feito à mão? Não, é uma produção manufaturada e também como a parte da produção é a máquina. A parte manufaturada, quanto tempo é que leva? Depende da pressão de trabalho no dia, então pode durar 30 minutos ou menos. Então, se estivermos mesmo com um trabalho apressado, fazemos mais rápido. É prazeroso para si divulgar o nosso continente por meio de outras pessoas? Não só prazeroso, não ficaria só pelo prazer, se calhar diria satisfação, porque sentimos que é o cumprimento de uma missão natural, que é as pessoas terem autoestima daquilo que são, enquanto pessoas e enquanto grupos étnicos. Então, quando as pessoas vestem, compram e promovem produtos e serviços africanos, para nós é uma satisfação. Mamãe, bom dia, sim. Qual é o nome da mãe? Sou a Sofia Simba. Senhora Sofia, veio assistir a feira, está a gostar? Sim, vim assistir a feira, eu estava de passagem, na verdade venho da igreja e vi aqui, estranhei com o nosso palco aqui, né? Entrei para poder saber o que é que se passa realmente. E de tudo que já viu hoje, o que é que mais gostou? Gostei quase de tudo mesmo. Gostei de tudo mesmo que aqui se encontra, tá bonito mesmo. Depois, quando Cubango, Lubango, Wambo, quando Cubango, Lubango, Wambo, dupliquei as palavras para que eu não me perdesse nelas, mas amplifiquei as palavras para que eu me sentisse nelas. Verdadeiro como se sente nelas, forças que nos levam de volta para nossas terras. Quando diziam que as minhas pretas geram Marias como as Evas, quando verdadeiros como da luz e das trevas. Eu estou aqui com estas senhoras, como o Daniel consegue captar, e tem muitos itens aqui expostos, todos do Mali e do Guiné-Conakry. E eu vou conversar com estas senhoras para saber o que é que nós temos aqui. Olá, bom dia.
Bom dia, Sima. Qual é o nome da senhora? Mariam Sidibe. Senhora Mariam, o que é que nós temos aqui do Mali e do Guiné-Conakry? Sim, de Mali e do Guiné-Conakry tem um boi de coisa. Aqui tem baseado de nosso país tradicional. É comprido com a saia dela. Yeah. Essa aqui nós estamos vendendo 60 mil. Yeah. Se quero, tem de homem também. De homem, 60 mil também. Eu com a calça dela. E quem faz essas peças? É a senhora Mariam? Não, eu que vende meu, não é que arranja, porque sai no Mali, no Côte d'Ivoire, no Guiné-Conakry, para ver aqui. Se chegou nosso vende no nosso conterrâneo, também tem de outro angolano que precisa, que gosta, mas ela não sei o que tem que lhe falar. Então os angolanos compram muito essas peças? Sim, angolano gosta boi, porque tem boi de minha amiga angolana que gosta, que compra também, porque se ela se visse com ela, ficou bonita com ela. E as pessoas hoje aqui nesta feira, tem fé que também as pessoas hoje nesta feira vão comprar alguma peça? Sim, vai comprar, porque tem boi de angolana que gosta, se te vestir no tua basão. Eu acho que esse fio fica bem já comigo, né? Podia experimentar? Sim, pode. Pode. O que é que tu achas, Daniel? Ficou bem? Ficou? Ficou, né? Ficou muito bem. Uhum. Olha, estou já aqui a experimentar tudo, estou aqui a experimentar tudo. Como vocês conseguem ver, temos muita coisa boa aqui, não só de Angola, temos também do Mali, do Guiné-Conakry. As pessoas podem vir e Nelma, venha também, venha. Tem coisas muito boas como este colar e esta pulseira e tu vais gostar. Até já.